Nesse vídeo vamos ver quanto rendeu 1000 ações de Banco do Brasil. Se a gente tivesse investido nessas 1000 ações há um ano, há 12 meses, quanto que isso teria gerado para nós em dividendos e também a valorização da ação, quanto que ela se valorizou nesse período. E eu te adianto que foi bastante, ela se valorizou muito nesse período. E aí também a gente vai responder uma pergunta que é bem importante. Será que vale a pena a gente continuar investindo em Banco do Brasil? Será que vale a pena a gente começar a investir nela hoje? E é isso que a gente vai dar uma olhada. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana e eu te peço duas coisas. Se inscreve aqui embaixo e também deixa o seu like. Assim você ajuda a crescer o canal e você sempre vai receber os conteúdos que eu trago aqui toda semana. Assim você aprende, você evolui e você enriquece no longo prazo. Então bora lá, vamos começar aqui analisando o Banco do Brasil. E beleza, vamos falar aqui do Banco do Brasil. Ela é uma empresa centenária, tem muita história, é uma empresa muito sólida, um banco muito forte aqui no nosso país. Ela possui mais de 15 mil agências espalhadas por todo o território, mais de 40 mil terminais 24 horas e ela atua em 21 países, além, é claro, aqui do Brasil, mais 21 países, o que mostra a força que o Banco do Brasil tem. E se a gente for olhar, então a gente pode comprar ela hoje com cerca de R$48, ela teve uma valorização aqui de mais de 50%, já considerando os proventos, essa valorização seria do último ano, dos últimos 12 meses. Ela tem um PL aqui bem baixo de 4,30. Esse PL ele indica em quanto tempo a gente teria de volta o nosso investimento. É como se a gente tivesse aqui 4 anos para reaver todo esse dinheiro que a gente investir nela. Um PL de 4,30, a gente vai ver depois, comparando com os demais bancos, os demais bancões aqui do nosso país, a gente vai ver que esse PL está bem abaixo, o que indica que a empresa está sendo negociada barata na Bolsa de Valores. E o dividendo que ela pagou no último ano ficou ali em torno de 9,26%. Um dividendo aqui excelente do Banco do Brasil. O risco maior que fica por trás aqui do Banco do Brasil é que ela é uma estatal, 51% é do governo, então sempre vai existir ali um risco de ter alguma interferência do governo, quem sabe tentar criar algumas regras, interferir dentro da administração do banco. Então esse é o risco maior, mas ela é uma empresa que vem focando muito na lucratividade, nos custos, baixando seus custos e principalmente com a sua forte presença no agro, ela vem se destacando e muito nesses últimos anos, o que trouxe todo esse ganho de rentabilidade, essa evolução que a empresa está tendo na bolsa, essa valorização bem forte de Banco do Brasil. E agora vamos utilizar aqui o site do Investidor 10, vamos fazer um simulado dessas 1000 ações, se a gente tivesse investido lá atrás, no ano de 2022, quanto que isso teria gerado para nós em dividendos, qual o valor que a gente aporta, quanto que isso gera também em dividendos. E logo depois a gente vê se ainda vale a pena a gente investir em Banco do Brasil, mesmo após essa grande valorização. O site aqui do Investidor 10 é bem interessante, eu não tenho vínculo nenhum com eles, mas eles trazem bastante informações sobre as empresas, os seus indicadores, e eles têm essa parte aqui de gerenciamento de carteira. Então a gente consegue aqui, por exemplo, lançar as nossas ações, os nossos fundos imobiliários, ou então fazer essa integração com a B3, onde ele puxaria os nossos dados, os nossos investimentos. Mas essa parte de integração com a B3, ela não é gratuita, a gente precisa aqui comprar algum plano. Eu vou usar aqui a parte gratuita, que é fazer os lançamentos manuais. Então aqui a gente tem as ações, eu vou colocar o código do Banco do Brasil, que é o BBAS3, não confundir com o BBSE, que é o Banco do Brasil Seguridade, é uma outra empresa, também é um braço do Banco do Brasil, mas que atua com a parte de seguros, é uma empresa bem diferente do Banco do Brasil. Então tem esses códigos que às vezes a gente pode confundir, o BBAS, o Banco do Brasil, BBSE é o Banco do Brasil Seguridade. E colocando então o código da ação, BBAS3, botando uma data lá em 2022, como se a gente estivesse comprando em 19 de julho de 22, o preço da ação lá naquela época estava em R$ 34,66. Então eu vou colocar aqui que eu fiz um lançamento, fiz uma compra de 1000 ações lá em julho de 2022. Então eu vou lançar aqui no sistema para ele carregar, fazer os gráficos e também puxar os proventos. Assim a gente consegue ver exatamente quanto que a empresa pagou para nós. E bom, aqui ele traz um resumo então da ação. O valor aplicado seria de R$ 34.660, pois a ação estava custando R$ 34,66 e a gente teria uma rentabilidade bruta aqui de 38%, simplesmente a valorização da ação. Veja que a gente pagou 34 e hoje ela está ali em torno de R$ 47, R$ 48. Então é uma ação que realmente se valorizou muito, se valorizou aqui quase 40% somente no seu preço. Depois a gente vai ver que ela tem também a parte dos proventos, o que aumenta ainda mais essa rentabilidade. O saldo bruto, ele conta aqui somente a valorização
valorização da ação. Se a gente for vender hoje, a gente estaria aqui com 47.840 e a gente teria um lucro aqui de R$13.180, somente de valorização do preço da ação. E bom, eu vou clicar aqui então na aba de gráficos, ele vai mostrar aqui toda a evolução durante esse último ano, e aqui o verde mais escuro é o valor aplicado, aquilo que a gente aportou, aqueles R$34.000, e sempre que tiver essa partezinha em verde mais claro, é o ganho de capital, é a diferença, o quanto que a gente está ganhando com a ação. E veja que se a gente buscar aqui, dá exatamente aqueles 13.180 que a gente fez o cálculo, né, fazendo a diferença ali do valor que a gente aplicou com o patrimônio que a gente tem hoje, e no mês passado aqui a gente teria até um valor maior, a gente teria um ganho de capital aqui de 14.740, um valor aqui bem interessante, um valor muito bom. E claro que na bolsa de valores é sempre essa oscilação. Aqui tem um outro gráfico também que mostra que tem essas altas, essas baixas, essas altas, mas no final do ano ela teve essa grande valorização aqui de quase 40%. Bolsa de valores é isso. Em alguns meses vai estar para cima, outros meses vai estar para baixo. Investir em ações que a gente considera sempre pro longo prazo. Então a gente tem que buscar 10 anos, 15 anos, e aí a tendência vai ser sempre de crescimento. Durante todo esse tempo vai ter oscilações, mas no longo prazo, em 10 anos, a gente tem sempre esse crescimento. Claro, se a gente escolher as ações corretas. Indo para a parte de proventos, que é o que interessa para nós, nós temos aqui então todos os pagamentos que a empresa fez no ano de 2022 e também até junho, julho aqui de 2023. O que soma aqui um total de quase R$4.000, são R$3.937. Um valor bem interessante. Aqui embaixo ele traz todos os pagamentos que a empresa fez. É muito importante que a gente olhe para a Datacom. A Datacom é a data com direitos aos dividendos. Então, se você tivesse ação até 22/8/22, você já iria receber em 31/8. Se você tivesse ação lá em novembro de 22, você já receberia aqui no dia 30/11 o pagamento. Então, a gente tem que ter a ação já na Datacom para receber aqui na data de pagamento. E ele fez então esses pagamentos aqui no mês de agosto de 2022, pagou R$698. No mês de setembro, mais R$232. Lá em novembro do ano passado, mais R$700, R$709. Ali em dezembro, mais R$293. Agora em março foi R$1.036, um valor muito bom. E aqui em junho, no mês passado, a gente recebeu aqui mais de R$967. O que totalizaram então esses R$4.000, esses R$3.937. Então, somando aqueles 38% que a gente já teve de valorização, simplesmente a ação subindo de preço, a gente tem ainda esses R$4.000 aqui em dividendos. E aí, será que vale a pena a gente continuar investindo? Nesse último ano, com certeza, teve uma valorização aqui muito boa. Esse 50% ele já mostra a valorização da ação, mais os proventos. Então, se a gente somar aqueles 40%, mais os 10% de dividendos, a gente teria aqui então um 50% de valorização. Simplesmente no último ano a gente teve uma excelente valorização com o Banco do Brasil. Mas será que a ação já ficou cara? Será que vale a pena a gente investir hoje a R$47, R$48? O que a gente espera do Banco do Brasil? E olhando aqui então os indicadores no site do Investidor 10, a gente vai ver que, como eu comentei, o PL ainda está baixo. O PL indica que a empresa está sendo negociada a um preço bem baixo. Se a gente olhar o gráfico aqui nos últimos 10 anos, a empresa ela vem se valorizando. Ela estava lá em torno de 12, 10 reais, hoje está aqui nesses 47, 48, chegou num topo aqui de R$51. Então, no longo prazo é uma empresa que vem se valorizando bastante. A gente desce e temos aqui os principais indicadores. O dividend yield dela está aqui em 9,34, um dividendo bem interessante para as ações. Nós temos aqui o histórico de dividendos. A média histórica tem ficado ali em 6, quase 7%, mas esses 9% então estão acima da média. Ela está pagando aqui um dividendo bem interessante. O payout ele indica o quanto que a empresa distribui, todo o seu lucro, o quanto que ela distribui. A média de pagamentos tem ficado aqui em 40%. Então, é uma empresa que paga dividendos, mas que mantém para crescer, para expandir. Então, é uma empresa que distribui praticamente metade do seu lucro. A margem líquida é bem interessante, é o quanto que a empresa consegue ter de lucro final, de lucro líquido, de toda a sua receita, tirando os custos, o quanto que sobra, de fato, a margem líquida para ela é de 12%, o que representa aqui um ROI de 19%. O ROI é o indicador que mostra a eficiência em gerar esse lucro líquido. Uma margem de 12% com o ROI aqui de 20% significa que a empresa realmente ela é muito boa em gerar lucro. Ela é uma empresa que está saudável, que está gerando esse lucro, e um ROI aqui de 20 é considerado muito bom pelo mercado. Um ROI acima de 10 já é considerado bom. Um ROI aqui na casa dos 20, e veja que a média tem ficado aqui em 15, 14,8. Esse ROI de 19, 18 aqui nos últimos anos mostra que a empresa ela cresceu bastante e o seu lucro cresceu bastante nesses últimos anos. Aqui nós temos um checklist bem interessante do Investidor 10 para ver se ela é uma empresa para o buy and hold. O buy and hold é uma estratégia de investimento onde a gente compra ações
ações e segura. A gente não vende as ações, a gente compra pensando em 30, 40, 50 anos, a gente não se desfaz da ação. Então, para ela entrar nesse checklist do buy and hold, ela tem que ser realmente uma empresa muito sólida, muito confiável, que vem crescendo, que não tem prejuízo, que está sempre crescendo o seu lucro. Ela recebeu aqui uma nota 90, ela só não recebeu 10 porque aqui na parte de a empresa nunca deu prejuízo, a empresa, o Banco do Brasil já deu prejuízo, mas ela é uma empresa centenária, são muitos anos de estrada, ela foi listada na bolsa em 1977, então realmente é uma empresa antiga e que durante algum tempo então teve um certo prejuízo. Mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, ela vem crescendo, o ROI dela está bem bom, o ROI de 20%, é uma empresa muito boa, está crescendo bastante. O dividendo, aqui a gente vê o histórico de dividendos, a gente viu que a média tem ficado então naquele 7% e que nos últimos anos aqui ela vem pagando 11%, 12%, aqui nesse último ano então 9,26%. E para fechar, eu só queria fazer essa comparação aqui então com os seus pares, com os outros bancões que nós temos aqui no país. Por exemplo, aqui nós temos o Itaú, o Banco Itaú, o Bradescão e também o Santander. São 3 grandes bancos aqui do mesmo nível do Banco do Brasil. E se a gente for olhar então o PL, veja que o PL do Banco do Brasil está em 4,24, do Itaú 9, Banco do Brasil quase 8, praticamente 8 e o Santander aqui um 9,5. Veja que historicamente o PL do Banco do Brasil é menor do que os demais. Por quê? Porque sempre vai existir aquele risco dele ser uma estatal, de ter uma interferência do governo. E como a gente está com um governo atual que é mais populista, que tem dentro do seu DNA um pouco mais dessa interferência de, por exemplo, colocar a mão na Petrobras, do Banco do Brasil, não existe nenhum fato, nenhuma notícia que isso vai acontecer, mas existe esse risco e por isso as ações do Banco do Brasil acabam sempre ficando um pouco para trás, o preço dela. Mas se a gente olhar para a análise, para os dados do Banco do Brasil, para o lucro, para essa força que o Banco do Brasil tem no agronegócio, na carteira de crédito que ele dá pro agro, diferente do Itaú, Bradesco, Santander, ele está muito forte, principalmente com o agro, o seu lucro está crescendo, os custos estão diminuindo, então a empresa em si, ela está muito redondinha, a empresa está excelente, ela está dando muito lucro. Eu tenho o Banco do Brasil em carteira, eu comprei quando ela estava lá nos R$29, então eu já estou com uma rentabilidade próxima ali de 60%, tá muito legal, mas eu sempre fico de olho nela justamente porque pode ter essa interferência, por ela ser uma estatal. Mas dentro das demais estatais que a gente tem, principalmente a Petrobras, eu vejo que o Banco do Brasil um pouco mais seguro, eu não vejo que o governo vai interferir tanto, ou pelo menos para isso acontecer iria demorar um pouco mais, simplesmente não ia ser da noite pro dia que ia acontecer algo. Então o Banco do Brasil eu vejo como uma excelente empresa que está a um preço abaixo do mercado, a empresa ela está sendo negociada ainda a um preço baixo. Então minha opinião, se eu não tivesse Banco do Brasil hoje, eu aportaria um pouco, colocaria um pouco do meu dinheiro, não todo, obviamente, mas uma pequena parcela dentro de uma carteira de investimentos com várias ações, vários fundos imobiliários, renda fixa, uma pequena parcela ali no Banco do Brasil, tranquilamente, da gente pode investir sem medo, sem grandes surpresas. Sim, vale a pena a gente continuar investindo no Banco do Brasil. Se você não tem Banco do Brasil, dê uma olhada, os indicadores estão muito bons, veja se faz sentido para você, para sua carteira, mas sim, é uma empresa bem interessante para a gente ter, uma empresa que está lucrando, que está crescendo. Mas esse ponto de atenção, lembre-se sempre disso, ela é uma estatal e ela sempre vai ter esse risco a mais do que os outros bancos. Os outros bancos não têm esse risco que o Banco do Brasil tem. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar mais 2 vídeos, caso seja de seu interesse. Ali eu falo quanto que a gente teria recebido com a Klabin e também com a CEMIG. São 2 empresas excelentes da nossa Bolsa de Valores. A Klabin uma empresa centenária e a CEMIG uma ótima empresa do setor elétrico, que é muito importante para o nosso país. Então dá uma olhadinha nessas empresas. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, eu vejo semana que vem e falou!